A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Sinfrônio, muito obrigado por acessar o canal Teologia Espontânea. Queridos, eu quero ler com vocês uma passagem muito conhecida, mas muito relevante, muito profunda, que está em Lucas 9, versículos 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse é um ensinamento vital, basilar, de quem quer ser um verdadeiro discípulo. E eu quero falar com vocês, nessa oportunidade, de 6 atitudes de um verdadeiro discípulo. Primeira atitude: o discípulo de Cristo deve procurar conhecê-lo e imitá-lo. O apóstolo Paulo diz, na sua carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A primeira atitude de um servo de Deus, de um discípulo verdadeiro, é conhecer Jesus e imitá-lo. Segundo, deve ter o propósito de se abster das impurezas deste mundo para não se contaminar. Lembram de Daniel, capítulo 1, versículo 8? Ele decidiu não se contaminar com as coisas do reino, não se contaminar com as iguarias da mesa, não se contaminar com as atitudes pagãs. E essa deve ser a atitude de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Terceira atitude: deve buscar a libertação de si mesmo. Aleluia. Queridos, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa natureza humana, a nossa velha natureza. E a Bíblia diz em João 8,36, se pois o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, um cristão, um discípulo verdadeiro de Jesus, deve buscar a libertação de si mesmo, lutar contra a sua natureza adâmica. Quarta atitude: o verdadeiro discípulo deve buscar as coisas do alto. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, do versículo 1 ao 3. Nós devemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas de cima. Por quê? Porque as coisas da terra são passageiras, são efêmeras, vão deixar de existir. Nós não vamos levar nada deste mundo. Nós devemos nos focar na fé em Deus, focar em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Para ser um verdadeiro cristão, devemos buscar as coisas do alto. Glória a Deus por isso. Quinta atitude de um verdadeiro cristão: deve servir a Deus com temor. A Bíblia diz isso em Eclesiastes 12:13, que de tudo, a coisa mais importante nesse mundo é temer a Deus. Então, um discípulo de Jesus, ele serve a Deus, ele ama o próximo, e tudo com muito temor, com muita reverência, com muito respeito a Deus. Sexta e última atitude de um verdadeiro cristão: ele deve alinhar suas vontades e seus pensamentos com as vontades de Deus e com os pensamentos de Deus. A Bíblia diz isso em Isaías 55, 8 e 9. Alinhar as nossas vontades, os pensamentos nossos com os de Deus. Porque nós sabemos perfeitamente que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O verdadeiro discípulo, ele não faz a sua própria vontade. O verdadeiro discípulo diz que nem Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe e que a paz dele reine em cada coração. Um abraço, fiquem todos com Deus.